Bom, pessoal, então nós vamos dar agora início à nossa 11ª aula teórica de citologia. O enfoque dessa nossa aula vai ser o núcleo celular, onde nós vamos conversar em especial sobre a estrutura e função do núcleo, e mais ao final dessa aula discutiremos também sobre o ciclo celular, que envolve os períodos de intérfase e divisão celular, que pode ser a mitose ou a meiose. Então, nós já estamos na reta final da nossa disciplina. Até aqui, nós já vimos o que é a célula, quais são seus principais componentes, quais foram as teorias, né, de descoberta e origem da célula e, consequentemente, da vida. Conversamos sobre microscopia, como foi o descobrimento, né, o advento e aperfeiçoamento dos microscópios. Eu passei para vocês os principais componentes que constituem o microscópio e como manuseá-los. Depois foi apresentado para vocês as principais técnicas de preparo e coloração celular para visualização sob o microscópio óptico composto fotônico e também microscópio eletrônico de transmissão ou varredura. Depois, nós fizemos uma comparação estrutural entre as células que compõem os seres procariontes e os seres eucariontes. Comparamos também a estrutura de uma célula eucarionte vegetal com uma célula eucarionte animal e depois aprofundamos um pouquinho o nosso conhecimento a respeito dos principais constituintes de uma célula eucarionte, em especial animal. Então, nós conversamos sobre composição, estrutura, função, particularidades da membrana plasmática, do citoesqueleto, que serve de sustentação para a célula eucarionte, e de algumas das principais organelas dessa célula eucarionte. Então, conversamos sobre mitocôndria, respiração celular, sobre o cloroplasto e fotossíntese na célula vegetal, sobre os retículos endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi, ribossomos, lisossomos, peroxissomos, vias de secreção e degradação celular. E agora, nós vamos abordar no capítulo à parte o núcleo celular, ok? Bom, o núcleo corresponde à principal característica que diferencia um ser procarionte de um ser eucarionte. Por quê? Como nós já discutimos em uma aula específica, o ser procarionte ele é muito simples em composição, de modo que o seu material genético ele fica disperso no citossol, numa região chamada de nucleóide. Então, diferente do que ocorre na célula eucarionte, em que esse material genético ele fica delimitado, protegido por uma membrana nuclear chamada carioteca. Então, a presença dessa carioteca gera uma compartimentalização no citoplasma. Nós temos o citossol separado do material genético, que encontra-se então protegido dentro do núcleo. Essa é a principal característica que diferencia um ser procarionte de um ser eucarionte. Então, basicamente, quais são as estruturas que compõem o núcleo? Então, como nós já conversamos, o núcleo ele é delimitado por uma membrana nuclear, chamada de carioteca, que é uma membrana dupla e porosa. Nós veremos mais adiante detalhes sobre essa membrana. O interior do núcleo ele é repleto por uma matriz fluida, da mesma forma muito similar ao citossol, que nós chamamos de nucleoplasma. Então, nesse nucleoplasma encontram-se dispersos íons, nucleotídeos, enzimas, precursores de RNA, por exemplo, eles encontram-se dispersos nesse nucleoplasma. Mergulhado no nucleoplasma também encontra-se o material genético. O material genético ele pode ser encontrado em duas formas. Ou na forma de cromatina, que é quando a célula está em repouso e, portanto, o DNA encontra-se descondensado e associado a proteínas. Esse período de repouso da célula nós chamamos de intérfase. Ou esse material genético pode estar na forma de cromossomo, que é quando a célula vai entrar no processo de divisão celular. Então, para que haja divisão celular, esse material genético não pode ficar descondensado na forma de cromatina. Ele precisa se condensar, formando os cromossomos, para que facilite o processo de divisão. E além disso, no interior do núcleo, é possível observar um corpúsculo mais denso, que nós chamamos de nucleolo. Esse nucleolo ele é constituído basicamente por RNA e DNA ribossômico, e ele está implicado em especial na síntese de ribossomos e também no controle de processos reprodutivos, divisão celular.
tá ok? Então, essa é a estrutura básica do núcleo e nós vamos, ao longo dessa aula, discutir cada uma dessas estruturas em detalhes. E qual é a função do núcleo? Para que existe? Por que uma célula precisa do núcleo? Então, o núcleo ele tem um material genético no seu interior e é o material genético responsável por regular todas as funções da célula. Então, é um material genético que vai determinar todas as reações químicas que vão ocorrer na célula, que vai determinar quais proteínas a célula precisa produzir, em que momento precisa produzir, e além disso, o núcleo é um material genético que contém toda a informação característica daquela espécie e que será transmitida para os seus descendentes no processo, né, de divisão celular ou fecundação, certo? Então, o núcleo ele garante esse potencial de hereditariedade, de transmissão das suas características genéticas para os seus descendentes, além do núcleo ser como se fosse o grande chefão da célula. É ele que vai controlar todas as funções da célula. Bom, mas onde que o núcleo encontra-se localizado na célula? Em todas as células ele vai estar localizado da mesma forma? Não. Na maioria das células, o núcleo ele é central. Ele vai ser único e central. Porém, em algumas células particulares, esse núcleo ele pode estar posicionado de forma distinta. Então, na célula vegetal, o núcleo ele tende a ser mais periférico, ou seja, estar localizado mais no cantinho da célula, porque nós vimos que na célula vegetal nós temos o vacúolo, né? E esse vacúolo, quando ele está repleto de líquido, ele acaba ocupando grande volume no citossol e deslocando o núcleo para a periferia. Existem outras células, por exemplo, no corpo animal, que nós temos os ácidos pancreáticos, que constituem o pâncreas e as células caliciformes no intestino, que elas são células secretoras. Essas células secretoras, elas vão apresentar o núcleo deslocado mais na sua porção basal, porque tanto os ácidos pancreáticos quanto as células caliciformes, como vocês podem observar nessa imagem, eles têm um formato mais triangular. Tá? E como essas células elas têm a função de produzir substâncias para secreção, são células secretoras, o núcleo ele vai ficar localizado mais na região basal dessa pirâmide e os grânulos com os componentes para secreção vão ficar acumulados na região apical do citoplasma dessa célula, do citossol dessa célula. Tá? Então, por isso, devido à conformação dessas células e função, o núcleo nelas vai ficar mais basal. Então, a localização do núcleo varia de acordo com o tipo celular e sua função. Com relação à quantidade de núcleos, a maioria das células de um ser eucarionte, em especial animal, são mononucleadas, ou seja, apresentam apenas um núcleo no seu interior. Aqui é um exemplo, né, de células epiteliais. Vocês veem as células com apenas um núcleo no seu interior. Porém, podem ocorrer em alguns tecidos células binucleadas, que é o que às vezes pode ser observado no fígado, onde é possível observar hepatócitos com dois núcleos, como vocês podem visualizar nessa imagem aqui, nesse corte histológico. Isso acontece porque no processo de divisão celular, né, de duplicação, essa célula ao sofrer a mitose, ela duplicou o material genético, mas não dividiu o seu citoplasma. Então, o citoplasma, né, a célula mãe sofreu a mitose, ao invés de dar origem a duas células filhas, né, separadas, esse citoplasma ficou unido. Então, acaba gerando uma célula com dois núcleos, mas que tem o potencial funcional normal. E nós temos também no ser eucarionte animal células que são multinucleadas, que é o que acontece na fibra muscular. A fibra muscular é a célula que compõe o músculo e ela é uma célula longa. Fibra muscular recebe esse nome porque ela é uma célula longa. E a fibra muscular ela foi formada a partir da fusão de diversos mioblastos. Mioblastos é como se fossem as células
precursoras da fibra muscular. Então, no momento de desenvolvimento embrionário, para a formação da musculatura, esses mioblastos foram se fundindo para formar a fibra muscular e, consequentemente, seus núcleos ficaram, né, na periferia dessa fibra muscular. Então, na fibra muscular é possível observar vários núcleos em uma única fibra muscular, geralmente periféricos. Com relação à regeneração, nós sabemos que o fígado tem potencial de regeneração, então as células sofrem mitose, né? Se houver uma remoção de uma parte do fígado, os hepatócitos vão iniciar um processo de mitose para regenerar parte do órgão. Já na fibra muscular, esse potencial de regeneração não ocorre. O que acontece é que, sob uma alta intensidade de atividade física, por exemplo, né? Então, um animal sujeito a intensa atividade física, isso pode fazer com que células satélites que se localizam entre as fibras musculares comecem a se dividir, dando origem a novas fibras musculares, tá? Por isso que ocorre o que nós chamamos de uma hipertrofia, uma hiperplasia do tecido muscular. Aí eu pergunto para vocês acham que ocorrem células anucleadas no corpo animal? Sim. Então, como exemplo de célula anucleada que ocorre no corpo animal, nós temos as hemácias. Então, nos mamíferos domésticos, as hemácias são células anucleadas, enquanto que nos peixes, anfíbios, répteis e aves, as hemácias são nucleadas. Nos mamíferos, por que as hemácias são anucleadas nos mamíferos? Trata-se de um processo adaptativo, né? Um processo de evolução e de adaptação dos mamíferos. Por quê? O que acontece? A única função da hemácia consiste em transportar oxigênio, certo? Então, ela é repleta por hemoglobina. A ausência do núcleo na hemácia amplifica seu potencial de transporte de oxigênio. Então, isso assim favorece o processo de respiração, o processo de oxigenação dos tecidos corporais. O problema é que, pelo fato da hemácia não ter núcleo, o seu tempo de vida é muito curto. Então, o corpo precisa sempre estar produzindo novas hemácias. Por ela não ter núcleo, ela sempre vai se originar de uma célula-tronco que localiza-se na medula óssea. Já nos peixes, anfíbios, répteis e aves, eles têm uma hemácia nucleada e, portanto, o potencial de transporte de oxigênio é menor, porém elas têm um tempo de vida maior. Como elas têm um tempo de vida maior, acaba que os órgãos hematopoéticos, como por exemplo fígado, baço, eles acabam não sendo sobrecarregados, né? Uma vez que eles são responsáveis pela destruição e renovação desse tipo de tecido, né? Das hemácias e do tecido sanguíneo. Assim, a ausência de núcleo nas hemácias dos mamíferos também confere uma conformação particular. Então, nos mamíferos, a hemácia ela vai ser mais côncava, arredondada e côncava, enquanto que nos peixes, anfíbios, répteis e aves, a hemácia ela tende a ser mais elíptica, como que vocês podem observar, mais ovalada. Bom, com relação ao tamanho do núcleo, ele é variável de acordo com o tipo, celular ou metabolismo celular? Sim. Então, o tamanho do núcleo da célula vai variar de acordo com o estágio de desenvolvimento que essa célula se encontra ou de acordo com o metabolismo celular. Existe uma fórmula que é SRNP aqui, né, que estabelece a relação núcleo-citoplasmática, que permite a gente avaliar a proporção do núcleo em relação ao volume da célula, que consiste em nada mais, nada menos que dividir o volume do núcleo pelo volume celular menos o volume do núcleo, ou seja, seria o volume do núcleo em relação ao volume do citossol. E o que acontece? Esse valor da relação núcleo-plasmática, ele vai ser maior na célula jovem. Por quê?
Uma célula jovem que acabou de se originar de um processo de mitose, ela apresenta um núcleo muito grande, mas ela ainda possui pouco citossol, poucas organelas. Então, ela vai apresentar um valor de RNP alto, porque ela acabou de ser originada e ela ainda vai crescer em tamanho. Conforme essa célula cresce, essa relação, né, nucleoplasmática começa a diminuir. Então, células que estão em processo de crescimento, conforme o citoplasma vai aumentando, a relação núcleo-citoplasma tende a reduzir. E essa relação nucleoplasmática, ela se reduz a zero quando a célula entra num processo de divisão celular. Porque quando a célula entra na divisão celular, a membrana nuclear ela se fragmenta, ela desaparece. Então, o núcleo desaparece e, consequentemente, nós não conseguimos avaliar essa proporção. Então, esse índice ele se reduz ao mínimo quando a célula entra em processo de divisão. Bom, com relação ao status nuclear, a célula ela apresenta um ciclo de vida que envolve dois períodos. Um período de intérfase, que é quando a gente diz que a célula está quiescente, mas aparentemente quiescente, e o processo de divisão celular. No processo de intérfase, o que está acontecendo com essa célula? Ela está se preparando para enfrentar a posterior divisão celular. Então, durante a intérfase, a célula está duplicando seu material genético, que encontra-se descondensado. Então, na intérfase, o DNA encontra-se descondensado e ele está sofrendo a duplicação. Essa célula está se preparando para a divisão celular, então ela está em processo de crescimento, preparação das suas organelas, para que depois ela possa entrar no processo de divisão celular. Na divisão celular vai ocorrer a condensação desse material genético, né, que lembra que na intérfase o DNA vai estar na forma de cromatina, enquanto que na divisão celular essa cromatina vai se condensar, formando os cromossomos, para que esses cromossomos possam ser divididos e distribuídos entre as células filhas que vão se formar ao final desse processo de divisão celular. Então, as células, elas alternam, né, o seu ciclo de vida entre períodos de intérfase e períodos de divisão celular. Obviamente que a intensidade de divisão celular vai variar de acordo com o tipo celular. Existem células que apresentam um índice de divisão celular muito mais alto do que outros tipos celulares. Então, deste modo, nós podemos encontrar nas células diferentes tipos de núcleo, digamos assim. Quando a célula está no processo de divisão celular, nós vamos ter essa divisão celular, ela pode ser uma mitose ou uma meiose. Então, nós teremos um núcleo mitótico no caso da mitose ou um núcleo meiótico no caso da meiose. Lembrando que essa característica de núcleo delimitado pela carioteca, ao longo do processo de divisão celular, ele se desfaz. Então, no início da divisão celular, a carioteca se desfaz, indo se reconstituir ao final do processo de divisão celular. Já na intérfase, que é o período intermediário entre duas divisões celulares, nós teremos um núcleo interfásico, caracterizado, então, pela presença, né, do DNA descondensado no formato de cromatina, delimitado pela carioteca. Então, vamos tomar por base, num primeiro momento, o núcleo interfásico e discutir os principais componentes desse núcleo interfásico. Então, como eu falei, quando a célula está no processo de intérfase, ela vai apresentar a estrutura do núcleo delimitado pela carioteca. Aqui, essa figura está representando, mostrando que na carioteca existem poros que permitem a comunicação do nucleoplasma com o citossol. No interior desse núcleo, nós teremos o nucleoplasma, o material genético e o núcleo. Lembrando que quando a célula encontra-se no estágio de intérfase, esse material genético está descondensado na forma de cromatina. Vamos falar primeiramente sobre a carioteca. O que é a carioteca?
Então, a carioteca nada mais é do que uma membrana nuclear, um envoltório que vai delimitar o núcleo e ela vai se encontrar íntegra quando o núcleo estiver no período de interfase. Qual que é a função dessa carioteca? Proteger o material genético, separar esse material genético do citossol, do citoplasma, ou seja, compartimentalizar a célula eucarionte, fazendo com que o acesso ao material genético seja restrito. É possível visualizar a carioteca no microscópio óptico composto fotônico? Não. Assim como acontece com a membrana plasmática, a gente não consegue visualizar a carioteca. A gente só consegue, no microscópio óptico composto fotônico, visualizar a presença do núcleo. Para visualizar a carioteca, somente em microscópio eletrônico de transmissão. Gente, aqui um detalhe interessante. A carioteca, ela se formou naquele processo de invaginação da membrana plasmática, lembra da teoria de Robertson? Então, quando a célula estava em processo de evolução, houve a invaginação da membrana plasmática e parte dessa membrana plasmática acabou englobando o material genético, constituindo a carioteca. Então, a composição da carioteca é similar à da membrana plasmática. A carioteca, ela é uma membrana bilipídica, uma dupla membrana lipídica, então formada por uma dupla camada de fosfolipídios, onde se encontram mergulhadas proteínas. No caso da carioteca, nós teremos uma significativa proporção de proteínas, porque nós já dissemos anteriormente que a carioteca ela é repleta de poros, e dentro desses poros existem proteínas que funcionam como válvulas para controlar a entrada e saída de moléculas do núcleo para o citossol. Então, a proporção de lipídio e proteína na carioteca seria 30% de lipídio e 70% de proteína, mas sua composição, sua estrutura é similar à da membrana plasmática. Bom, nós já dissemos anteriormente que a carioteca ela é uma membrana dupla, ou seja, ela se dobra sobre si mesma, formando duas camadas, né? Além dela ser uma bicamada lipídica, nós teremos a carioteca sendo constituída por uma membrana interna e uma membrana externa, como vocês podem visualizar nessa imagem. E entre a membrana externa e interna vai haver um espaço que é chamado de cisterna perinuclear. A membrana interna, ela encontra-se associada a um conjunto de filamentos proteicos que nós chamamos de lâmina nuclear. Essa lâmina nuclear, ela está representada aqui na imagem como se fosse esse traço mais escuro abaixo da membrana interna. Então, a lâmina nuclear é um conjunto de filamentos proteicos que serve para sustentar a carioteca, garantindo assim a manutenção do formato do núcleo, e ela está também relacionada à ancoragem dos filamentos proteicos que ocupam aí o nucleoplasma e também da cromatina. E já a membrana externa da carioteca, ela está associada a ribossomos, né? E ela encontra-se em continuidade ao retículo endoplasmático rugoso. Vocês lembram que quando a gente conversou sobre o retículo endoplasmático, que o retículo endoplasmático rugoso ele tem continuidade à carioteca. Então, com a membrana externa da carioteca que se comunica com o retículo endoplasmático rugoso. E devido a isso, ela também vai apresentar associação a ribossomos. Entrando em mais detalhes com relação à lâmina nuclear que eu comentei anteriormente. Então, como vocês podem observar aqui, ó, evidenciado na imagem, essa lâmina nuclear é uma rede de proteínas filamentosas que se associam à membrana interna da carioteca e tem como função garantir a manutenção do formato do núcleo, garantir então estabilidade a esse envoltório, ela possibilita a ancoragem da cromatina. Aparentemente, essa lâmina nuclear também está relacionada à reconstituição da carioteca após o processo de divisão celular, porque vocês lembram que eu falei que durante a divisão celular essa carioteca se desintegra e ao final da divisão celular ela se refaz. Nesse processo de refazer a carioteca, essa lâmina nuclear também participa. Acredita-se também que existe uma matriz
filamentosa, de filamentos proteicos que ocupam ali o nucleoplasma, que também se ancoram nessa lâmina nuclear, garantindo assim a sustentação do núcleo. O que nós já comentamos anteriormente, que a carioteca ela não é contínua, ela é constituída por diversos poros, como está representado aqui na imagem, e esses poros eles são preenchidos no seu interior por proteínas que funcionam como válvulas. E essas válvulas elas vão trabalhar de maneira seletiva, determinando a entrada e saída de moléculas em ambos os sentidos, né? Do nucleoplasma para o citossol, do citossol para o nucleoplasma. Então, do nucleoplasma para o citossol, nós teremos a saída de RNA, mensageiro, ribossômico, RNA transportador e ribossomos. E no sentido contrário, do citossol para o interior do núcleo, nós teremos o trânsito de aminoácidos, açúcares, moléculas sinalizadoras que vão participar da manutenção, né, e constituição dos ácidos nucleicos. Um detalhe interessante, a quantidade de poros da carioteca é variável e depende da intensidade da síntese proteica dessa célula. Ou seja, quanto maior a demanda pela produção de proteínas da célula, quanto maior sua atividade de síntese proteica, maior vai ser a quantidade de poros que vão ocorrer na carioteca, porque o fluxo de RNA mensageiro e de ribossomos que tem que ir do núcleo para o citossol vai ser mais elevado para atender essa alta demanda por síntese proteica. Bom, preenchendo o interior do núcleo, nós já conversamos anteriormente que existe uma matriz aquosa, né, chamada de nucleoplasma, e nessa matriz, que tem uma constituição muito similar à do citossol, nós vamos ter proteínas, RNA, nucleotídeos e íons mergulhados. Dentre as proteínas que estão presentes no nucleoplasma, nós podemos destacar as enzimas que participam dos processos de transcrição gênica para a produção do RNA, as enzimas que participam também do processo de duplicação do DNA. Entre elas nós teremos a RNA e DNA polimerase, helicase, entre outras. Lembra quando nós conversamos a respeito dos mecanismos de degradação celular? E nós conversamos sobre a presença de um complexo proteico chamado proteossomo, que trabalhava junto com a ubiquitina para a degradação de proteínas específicas. Então, dentro do núcleo também existem esses proteossomos. Na ocasião, quando nós conversamos sobre os proteossomos, eu falei que eles ocorrem tanto no citossol quanto no nucleoplasma e eles estão implicados nesse processo de degradação de proteínas que perderam sua função, de proteínas afuncionais. Mergulhado então no nucleoplasma, nós podemos encontrar ainda a lâmina nuclear, que nós já discutimos anteriormente, que localiza-se abaixo da membrana interna, implicada na sustentação da carioteca. Nós vamos ter a estrutura nucleolar, ou seja, o nucleolo, que é esse ponto azul, né, na imagem aí mais condensado, e além disso, mergulhado no nucleoplasma, nós vamos ter uma rede de filamentos proteicos que constitui o que nós chamamos de matriz nuclear ou endoesqueleto, que eu falei que ele também se ancora na lâmina nuclear e ele tem como função sustentar o núcleo. Então, essa matriz nuclear ou endoesqueleto, ela funciona como se fosse o citoesqueleto do que está presente no citossol, só que esse endoesqueleto está presente no nucleoplasma. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai sustentar o núcleo, garantir a manutenção do seu tamanho, forma, assim como garantir a ancoragem de material genético e outras proteínas e enzimas. Bom, mergulhado dentro do núcleo existe
uma estrutura mais condensada, que nós chamamos de nucleolo, que vocês podem observar aqui nessas imagens, seja no microscópio eletrônico de transmissão ou no microscópio de luz. Então, nós conseguimos visualizar o nucleolo no microscópio óptico composto fotônico. O nucleolo, então, ele é um corpúsculo denso constituído basicamente por DNA ribossômico e RNA ribossômico. Então, ele está implicado em especial na produção de ribossomos. Então, esse RNA ribossômico, quando ele se associa a proteínas, ele acaba constituindo os ribossomos, que então migram para o citossol para realizar a tradução de RNA mensageiro e síntese proteica. Então, assim, basicamente, o nucleolo ele vai estar implicado em diversos processos celulares, uma vez que ele vai ser responsável pela síntese de proteínas, né? Ele vai estar envolvido na síntese de proteínas, e nós já discutimos que as proteínas são as grandes efetoras da célula, então, por isso ele vai participar de diversos processos celulares, e também existem relatos de que esse nucleolo ele participa, ele coordena o processo de divisão celular. Né? Porque durante também o processo de divisão celular ocorre esse nucleolo ele vai se desintegrar. Então, o nucleolo ele não é uma estrutura delimitada por membrana, porque ele nada mais é do que a união, né, de trechos do DNA que codificam RNA ribossômico mais esse RNA ribossômico, então ele não é delimitado por membrana, ele só é um ponto dentro do núcleo onde existe esse acúmulo de RNA e DNA ribossômico, mas o seu tamanho ele está diretamente relacionado à intensidade de síntese proteica. Então, células que estão que estão com uma alta necessidade de síntese proteica, que apresentam uma alta demanda por proteína, ou seja, que estão em intensa divisão celular, por exemplo, elas tendem a apresentar uma maior produção de ribossomos, tá ok? E daí, por precisar de uma maior produção de ribossomos, consequentemente elas vão apresentar um nucleolo mais desenvolvido. Então, quanto maior for a necessidade, a demanda da célula por proteína, quanto maior for a intensidade de síntese proteica dessa célula, maior vai ser o seu nucleolo, porque maior vai ser a demanda por ribossomos para realizar a tradução do RNA mensageiro e sintetizar a proteína. Geralmente, esses nucleolos, eles são únicos dentro do núcleo, né? Ocorre apenas um nucleolo dentro de cada núcleo.